professora tem. Obrigada, amados. Sempre me lembre, faça esse favor. Mas nós, graças a Deus, estamos praticamente começando a nossa aula agora. Então, o aluno que vai estar assistindo, ele só perdeu a nossa oração, e eu fiz uma retomada rápida do que a gente viu até agora, que foi o que é ciência, todo o seu período de desenvolvimento da humanidade. Vamos abrir hoje acerca da pesquisa, conceitos e definições. O que é pesquisa, gente? Quando se fala em pesquisa, o que para você é pesquisa? Quero que vocês coloquem aqui no chat, aqueles que têm microfone para dinamizar, abra, fala, participe. O que é pesquisa? Eu acho que pesquisa... É estudar alguma coisa, investigar, procurar alguma coisa, estudar. Detalhadamente, sabe? Em vários livros. Ter aquele tempo, assim, para você analisar as informações de outros autores. É algo mais detalhado. Então, de forma resumida, juntando a sua ideia e da Maria Celina, pesquisa é investigar, é buscar em fontes diferentes, né, diversos pensamentos diferentes. É ir mais a fundo. O que mais? Buscar algum dado, Islane colocou aqui no chat, buscar algum dado que você quer saber um determinado assunto. Mais alguma ideia do que vem a ser pesquisa? Aqueles que não se pronunciaram, Paulo Henrique ainda está entrando, Pedro, Henrique. A minha ideia é essa mesmo, é buscar o conhecimento usando algum método, usando algum tipo de ferramenta de investigação. Então, Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor. O desafio agora, Paulo, é vocês falarem para vocês o que está na sua mente que vem a ser pesquisa. Pesquisa, analisar, se aprofundar em algo que se queira encontrar a resposta para algum projeto ou inovação. Aprofundar, buscar resposta. O Pedro acrescentou a questão no processo de investigação, usar algum método. Foi isso, Pedro, que você falou? Usar algum método, algum instrumento científico, acho que foi isso. Ferramenta de investigação, algum método. Ok. Sua irmã Magali, que não se pronunciou, ela é mais caladinha, mais quietinha. Concorda, irmã Magali? Discorda? Ok, tá aí, foi tomar um café. Apareceu. Sim, então ela concorda, então vamos lá. A pesquisa, gente, é, portanto, um conjunto de atividades orientadas para a busca de um determinado conhecimento. Então, de forma diferente, alguns de vocês pontuaram isso, que é a busca de um determinado conhecimento, quando eu quero conhecer alguma coisa. Aí a gente acrescenta aqui nessa definição, então, um conjunto de atividades orientadas. É uma trabalhosa arte, né? Até foi a Mábia que abriu, a gente vê em diferentes livros, né, buscar vários autores, né, esse pensamento, né, de forma diversificada. Ela reflete e está permeada pelo saber que vai sendo construído por meio de muitas leituras. Vocês também pontuaram a questão da análise, né, de reflexões e sistematizações, né? Você, a partir do momento que você busca aquela informação, que você passa a conhecer mais sobre aquele determinado assunto, a partir de muitas leituras, de diferentes fontes de pesquisa, você vai refletir acerca de todo aquele conhecimento que você encontrou e vai sistematizar essas informações que você obteve. Pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas. Silva e Menezes, 2001.
até foi o Pedro, né? Perdão, foi o Paulo Henrique agora que colocou essa questão, né? De buscar respostas. Ele pontuou essa última definição aqui. Então, pesquisa entra nesse ambiente também. Eu quero buscar respostas para algumas dúvidas, né? Algumas indagações que surgem na nossa caminhada ou no processo de construção do conhecimento. Então, isso tudo aqui entra como um conceito e uma definição do que é pesquisa. E agora, o que significa, então, pesquisar? Nós definimos e conceituamos pesquisa, e o que seria o ato de pesquisar? Um de cada vez para não tumultuar. Vocês estão ligados, que enquanto vocês não se pronunciam, a professora não continua, né? Eu acho que seria um processo de investigação, de reunir informações sobre determinado assunto, com a intenção de compreender a pesquisa que você está querendo obter. Obrigada pela sua contribuição. A Mábia estava escrevendo algo, desistiu, Mábia? Agora eu acho que é ação, né? Que é um verbo, pesquisar. Seria ação propriamente dita? Isso. Pesquisar significa identificar uma dúvida que precisa ser esclarecida, construindo-se e executando-se o processo que apresenta sua solução, quando não há teorias que a expliquem ou quando as teorias existentes forem insuficientes para fazê-lo. Porque pode acontecer, né, de repente você se deparar, né, tantas teorias, mas ela não tá, aquelas teorias elas não são suficientes para trazer a solução para um determinado problema. A investigação não deve estar a serviço das normas, mas direcionar-se o seu objetivo, que é buscar a explicação para o problema e investigado. Então, gente, quando aqui a gente já está abrindo, né? Nós abrimos no conceito e na definição sobre busca de solução acerca de um problema. Aqui também na ciência moderna nós falamos que quando surge, né, a questão metodológica com a contribuição de alguns teóricos, que aí a ciência ela se torna um ato investigativo, é quando ela observa, levanta-se um problema, traça-se algumas hipóteses e busca testar, né, aquelas hipóteses, aquelas possíveis respostas para ver se encontra uma solução do problema. Vocês vão ver que agora a gente sempre vai estar batendo nessa tecla, porque vocês vão construir, talvez daqui 2 semanas, não sei, nós vamos começar já a entrar no projeto e uma das partes do projeto é a elaboração de um problema. Porque se não houver problema, não existe o quê? Pesquisa. Porque a gente tem muito em mente aquela pesquisa lá quando no ensino médio, no ensino fundamental, que as tias, né, as professoras pediam para a gente pesquisar dentro da história um personagem, um fato histórico na Barça, né? Quem é aí da minha época, da época da Barça, tem alguns alunos que pegaram essa época. Algumas coleções, a Barça era mais famosa. Aí as novas gerações já é uma pesquisa mais no ambiente virtual, mas sempre você buscando conhecer mais sobre a história, sobre algum conceito, alguma coisa que o professor passava. Então, não é só aquele tipo de pesquisa. Por quê? Porque agora nós vamos entrar no ambiente da pesquisa científica. Né? Então, a pesquisa propriamente dita, aquilo é essa prática, essa busca, que é tudo que vocês falaram, uma investigação. Aqui o ato de pesquisar é a ação mesmo dessa pesquisa. Tem isso, o Barça era para o rico, é verdade. Tanto que aqui em casa tinha uma coleção mais simples que meus pais, aquele pessoal que vendia em portas, batia e vendia coleções, tinha muito isso. Os meus pais conseguiram comprar uma coleção bem mais simples. Acho
acho que eram de 5 volumes, até poucos anos tinha aqui, eu nem sei se meu pai doou, que ele fez uma doação para a biblioteca uns anos atrás, eu não sei se essa coleção foi. Era o que ajudava a gente a quebrar galho, né, nos trabalhos. As minhas primas ricas, que a gente sempre tem uns primos, eu não fui o primo rico, eu tive as primas ricas, elas tinham a Barça completa. Aí, quando era algo que não tinha nesse material que a gente tinha em casa, o pai e a mãe levavam a gente lá para a biblioteca Batista, Zeca Batista, né? E a gente passava uma tarde lá, pesquisava na Barça, ia nas tia, pedia para tirar xerox. É verdade. Hoje a turma entra aqui imprime ou vai na Lan House, escrevia, se era o trecho pequeno, não era a página toda, era caro, você não ia tirar xerox. Você ia copiar aquele trecho, folha de papel amasso, capinha, isso daí. Ia na vendinha comprar folha de papel amasso. Ai, gente, é uma outra realidade, mas vamos lá. E aí fica eu e Islane aqui no saudosismo. E temos aí que é até mais antigo que a gente, temos que é na nossa fase aí, Islane, que tá fingindo de morto. Ô, Tipo assim, pastora! eu não sei o que eu estou falando, entendeu? Eu já escrevi a coleção Barça todinha Eu já. nem sei o que vocês estão Pra você falando. trabalhar, Eu não conheço. Eu desconheço. Tem gente que tá fingindo de morto. Por isso que quando eu faço trabalho da senhora, que eu faço à mão e a senhora não aceita, é por causa dessa época do Barça. Eu tinha que pesquisar e fazer o livro quase todinho, rapaz. Eu ia ter uma coleção do Barça lá na Bahia. Mas modernizou, Paulo Henrique. Tu é arretado. Você agora aqui fazendo no computador. Você acha por que eu faço à mão, hein? Ah, não, vocês param com essa desculpa. Eu sou dessa época e meus trabalhos são todos digitados quando eu sou aluna. Para, gente. Ah, mas é uma época boa. Aí, viu? Quem estava morto ressuscitou. Mas o que é pesquisa científica, gente? Você fica mexendo no passado, não Pois vamos relembrar o passado. Contando nossa idade, né? Derrubando nós. Derruba não, gente. Professora, volta só o primeiro slide, fazendo favor para me tirar uma foto aqui do... E depois, Islânio, que eu caminhar bem com vocês, eu tenho até ele em PDF, eu envio, tá? Os slides? Não agora, de imediato. Tá. Mas daqui a um tempo, quando eu der mais teoria, mas se você já quiser ir tirando, depois eu mando tudo em PDF para vocês. Okay. E a partir do que a gente está falando aqui, esquecendo o saudosismo, né, daqueles mais velhos, o que é pesquisa científica, gente? Então... agora é ser um serial killer, né? Agora é ser um serial killer, né? Fazer parte dele para poder... Que agora vai pesquisar, vai achar o problema, tem que encontrar a solução do problema, os meios. Nossa, agora ficou mais difícil. Complica mais, né? Não é mais aquela pesquisinha nossa da Barça, e nem dos meninos de hoje do Google. Agora tem toda uma estrutura que tem que dar esse caráter de que aquela pesquisa ela será aceita no ambiente científico academicista. Entendeu? Mábia, por curiosidade, a gente está com qual a diferença do fuso horário? 2 horas. A mais ou a menos? A menos. Vocês são 9h11 e eu sou 7h11. Ah, que legal. Você começa a assistir aula às 5 horas da tarde? 5 horas da tarde. Mas é melhor do que assistir a aula lá para meia-noite, 11 horas, né? Mas vai diminuir. Dia 14 muda o horário aí, vai ser 1 hora só a diferença. Aí muda o horário, né? Porque aqui não muda mais. Muda, aqui muda. Igual com a Inglaterra. Inglaterra, o fuso horário de 2 horas, lá mais. Aí aqui entrava no horário de verão, ficava um fuso de 3. Lá entrava no horário de inverno e entrava com fuso horário de 4, nesse período. Aí depois voltava para as 2 horas. Mas era para mais, aqui para menos. O seu é o contrário. O seu é menos. Sorte sua. Pesquisa é, portanto, o conjunto de atividades orientadas para a busca de um determinado conhecimento. Para receber o qualificativo de científica, a pesquisa deve ser feita de modo sistematizado, utilizando
esse método próprio e técnicas específicas, e baseando-se num referencial teórico que lhe dê suporte. Mas, professora, por que você está dando tanta ênfase em alguns pontos? Porque, gente, tem aluno, assim, aluno é aluno, né? Não tem como. Sempre tem as peças raras. Passa por essa aula, a gente explica, rumina, mastiga, e o aluno desembesta e sai fazendo pesquisa sem um método próprio, sem uma técnica, sem um referencial teórico, e no final ele entrega e quer que o professor aceite aquilo como um trabalho monográfico, científico, e ele não vai entrar no ambiente acadêmico. Professora, já aconteceu de aluno fazer isso? Já. Aluno fez pesquisa de campo. Deixa eu abrir aqui o exemplo. Ele foi dar uma volta em São Paulo, esse determinado aluno, uns anos atrás, acho que foi dar um passeio na itinerância, algumas igrejas convidaram, aí ele disse que ia fazer uma pesquisa de campo lá. E fez a tal de pesquisa de campo, da cabeça dele. E chegou com o trabalho dele. Quando eu fui ver, eu falei assim, cadê o seu roteiro de entrevista? Ah, não tem. À medida que eu chegando nas igrejas, eu ia perguntando, eu falei, então tira tudo. Qual foi o seu referencial teórico? Quem te orientou a fazer isso? Não tem, professora. Ele foi oportunista, eu falei, tira tudo, sabe por quê? Porque no ambiente de pesquisa científica, você deveria ter tido um método, ou dedutivo, ou indutivo, nós vamos falar sobre isso. Qual foi a técnica que você aplicou? Não teve nada disso, não tinha um rigor metodológico. Foi perguntas e respostas aleatórias, o que ele entendeu na cabeça dele, ele colocou. Como assim? Será que o que ele colocou era verdade? Ele não tinha um roteiro, ele não teve um método. Ele teve que pegar tudo aquilo e jogar no lixo. Literalmente. Então, ele perdeu o tempo, porque ele fez da cabeça doida. E já aconteceu, eu estou dando esse exemplo, de outros alunos passarem por isso. Eu acho isso muito ruim, porque eu gosto muito de valorizar aquilo que você, aluno, faz, aquilo que é próprio, que é seu, que você produz. Agora, se aquilo que você produz tá fora, com muito pesar, eu tenho que falar, olha, isso você não vai aproveitar, porque tem que ter esse rigor metodológico. Pesquisa científica, fala. Nessa parte que está falando assim, utilizando-se de método próprio e técnicas específicas, tem algum algum cronograma seguido, tipo assim, passo 1, passo 2, passo 3, que eu preciso seguir rigorosamente para concluir o trabalho? Depois que você definir a natureza da sua pesquisa, o tipo da sua pesquisa, qual método que você vai usar, você tem tudo esse espaço no projeto e eu vou orientando vocês. Ponto. O cronograma, Amada, é uma das partes do projeto. Existe um cronograma, sim. E o cronograma, ele orienta o aluno naquele curto espaço de tempo, o que ele vai fazer de forma que, no final, a monografia dele esteja pronta. Normalmente, o aluno fura esse cronograma, mas é uma questão pessoal. A gente ajuda vocês a distribuírem, né, essas tarefas, vamos colocar assim, que é o que você chamou de passos, essas tarefas para que a sua monografia, ao final do cronograma, ela esteja, assim, saindo da forma. Então, vai muito do empenho do aluno e do prazo que se tem. O meu último trabalho, assim, científico, foi um artigo científico da minha pós-graduação, eu lembro que nós não tínhamos muito tempo e foi feito de dupla. Eu peguei, perguntei, né, para minha parceira quais os dias e os horários disponíveis. Ela me deu. Eu sentei e fiz um cronograma para nós duas, encaixando os meus horários e os delas. E aquelas jornadas previstas, nós íamos nos reunir e íamos para uma biblioteca, para um ambiente neutro, né? Ela saía do ambiente da casa dela para desligar e eu do meu. E a gente mandava ver. Gente, foi maravilhoso. Quando eu fiz trabalhos acadêmicos sozinha, eu fiz um cronograma pessoal. Eu passava cedo à tarde, à noite, na biblioteca do IBA, escrevendo, na biblioteca da Univangélica, na biblioteca da UEG. E aí, Mádia, vai muito de uma organização pessoal, porque a questão metodológica a gente já vai definir aqui, no projeto, né, quando começar. Ainda o que é pesquisa científica, a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas
Ele saiu ali. Queria ver o chat, ele subiu. Através do emprego de processos científicos. Gil, Apud, Serve, Bervian, 2005. Então, a pesquisa científica, ela sempre vai estar voltada para a solução de problemas. Professora, mas eu não vejo problema nenhum. Então, não pesquisa sobre isso, amado, porque você vai buscar solucionar um problema. Se não tem problema, não existe o porquê de pesquisar, ok? Aí, na tentativa de resolver esse problema, trazer essa solução, né, trazer uma luz no fim do túnel, aí você vai empregar todos esses processos científicos de maneira que o seu trabalho seja considerado como uma pesquisa científica. Para aqueles que não sabem o que é APUD, é uma citação de segunda mão, junto a, de acordo com, segundo, né, Gil, de acordo com Serve e Bervian, serve para indicar que o trecho transcrito não foi colhido diretamente na obra do autor citado, mas na de um terceiro. É um autor citando o outro. Então, ele não bebeu direto da fonte. Ele citou alguém que citou outro. Pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos. Andrade, 2001. Está vendo que autores diferentes, às vezes, estão falando de formas diferentes, acrescentando, às vezes, uma ideia ou outra, mas todos estão no mesmo ponto, que esse conjunto de procedimentos sistematizados vai dar um caráter à sua pesquisa como sendo científica, é baseado no raciocínio lógico, nós vamos ver isso. O raciocínio lógico, ele pode ser tanto dedutivo como indutivo, ou, de repente, os dois. E qual que é o objetivo de tudo isso? Encontrar soluções para os problemas que vai ser... Aqui ele fala problemas, mas, na verdade, a gente trabalha com um problema. É a solução para o problema que você propôs e você vai empregar os métodos científicos e não, como eu citei o exemplo desse aluno, né, que cometeu esse grande pecado de maneira informal, bater um papo com... eu tive uma outra orientanda direta do outro seminário, ela caiu nesse mesmo erro. Ela aproveitou as férias dela, visitou algumas igrejas e bateu papo com alguns pastores. Falei, como assim? Cadê o seu instrumento de pesquisa? Não tem, professora. Eu fiz umas perguntas. Falei, não, esquece. Esquece, zera, passa a borracha. Vamos começar de novo. Você não vai aproveitar nada disso. A pesquisa científica, né? Tá lá você. Uma mega interrogação na cabeça, coçando a cabeça, pensando sobre um problema. Qual método científico que você vai aplicar para que o seu problema ache uma resposta ou uma possível solução? Então, essa é a função da pesquisa científica. É a ideia que seu problema seria a mola propulsora dele. Sem problema, guarda aí, não tem pesquisa. Porque vai chegar, que benção, hoje entrou todo mundo, ó, doutor Wilson, pastor Lindomar, tá moçada tudo aí. A gente gravou a aula desde o início, tá? O trecho que você perdeu, depois você pode estar indo lá na plataforma e tá assistindo aí o trechozinho. Então, a ideia é essa, ok? Vocês vão ver que se não tem problema, não tem pesquisa. Aí nós temos tipos de pesquisas, né, diferentes. Esse material está na apostila da professora Araceli, que todos vocês compraram. E a do pastor Lindomar, eu ainda não te entreguei, pastor Lindomar, porque nem ela fez ainda. Inclusive, eu pedi para ela, eu falei, eu estou precisando de 2 apostilas. Lembra que eu falei que era uma para mim e para você? E ela não me deu retorno. Agora que eu estou lembrando disso. Não me deu. Oi? Eu ainda não busquei a minha lá no IBA. Então busque. Achei que todos tinham buscado. Eu falei da professora Araceli agora, eu já vou aqui ver que às vezes ela respondeu e não. Eu também vou pegar a minha amanhã também. Vou lá amanhã. Vocês vão buscar amanhã.
Não, a professora Araceli respondeu, é por causa do feriado, eu posso buscar. Ela disse que eu posso buscar. Não, não. Não, não foi não. Foi não, esse daqui é o assunto antigo, era de vocês. Eu tenho que correr atrás dela. Aí, estando lá, aí eu já deixo lá, tá, pastor Lindomar? Você tá aí? Tá vivo? Tá nos ouvindo? Doutor Wilson tá aí também? Tá ouvindo? Ou vocês só ficaram online? Cadê vocês? Ó, que bonitinho. Pastor Lindomar tá me enrolando. Ele nem falou ok, nem nada, ele só ligou para iludir a professora, para dizer que ele tá lá, ó. Só para marcar a presença. Aí levantou a mãozinha. Ele levantou a mãozinha, não foi? Essa mãozinha é tipo, tô aqui. Não é isso, gente? Eu tô doida? É isso, né? É sim, a mãozinha sumiu. Então, tipos de pesquisa, tá? Tá lá na apostila. Vão existir 5 critérios, né, que podem ser utilizados para identificar a natureza metodológica dos trabalhos de pesquisa. Quais são eles? Existe o critério por finalidades, por objetivos, por fontes utilizadas na coleta dos dados, por procedimentos de coleta de dados, por forma de abordagem. Então, eu sempre vou estar falando, porque aqui eu fui mesclando, gente, num raciocínio lógico, o material da professora Araceli é aquela folhinha de letras. Esse está no da, porque às vezes o aluno gosta de acompanhar e fica procurando, e a professora é doida, ela pediu para a gente comprar material, ela nem usa. Então, esse está no da professora Araceli. Quando a gente falar sobre a metodologia pura, a gente vai voltar para a folhinha de letras. E lá no TCC2 a gente volta para a folhinha de letras também. Vamos assim, uma hora um ou uma hora outro. Tipos de pesquisa, então, sobre finalidades, é o primeiro critério. Nós temos aí a pesquisa pura, básica. Para que ela serve, professora? Para satisfação do desejo de adquirir conhecimento. É só apenas uma necessidade intelectual. Nesse momento, não há nenhuma aplicação prática prevista, tá? É só uma pesquisa pura mesmo. Exemplos. A família Melastomataceae, no Parque Estadual da Serra dos Pirineus, diversidade de anuros e lagartos em fisionomias de cerrado na região de Itirapina, sudeste do Brasil. Então, propõe algo prático aqui de aplicação? Sim ou não? Ou só de conhecimento? Fica claro para você esse exemplo? Me dá um ok, levanta a mãozinha, mostra que você está vivo, que você não foi tomar banho, olha lá, mãozinha, ok, entenderam? Viu que aqui não propõe nada... Oi? Fala, Paulo. Paulo? Em termos de conhecimento mesmo. Fica claro, né, esse exemplo, mesmo sendo fora da nossa área de atuação. Ainda quanto a finalidades, nós temos, além da pesquisa pura básica, tem um outro tipo também, que é a pesquisa aplicada. Então, os conhecimentos adquiridos aqui nessa pesquisa são utilizados para aplicação prática, voltados para a solução de problemas concretos da vida pós-moderna. Professora, seria interessante na área teológica eu fazer uma pesquisa pura básica? O que vocês acham? Vamos abrir aqui esse questionamento antes da gente continuar. Ou a senhora acha que seria mais ideal uma pesquisa aplicada, onde a minha pesquisa vai trazer uma solução para um problema pós-moderno, amanhã uma igreja pode trabalhar, pode usar? No ambiente eclesiástico, teológico, o que você acha que seria mais relevante? Uma pesquisa pura básica ou uma pesquisa aplicada? A Mábia diz que é aplicada. Os outros? Vou com a Mábia também, aplicada. A Mábia já está formando um time. Aparentemente, sim. É uma Magali. Sim. Maria Celina. Dr. Wilson também. Aí só falta um escrever Ibidem. Ibidem. Então, Será a ideia... Oi. Agora, porque eu não tinha ativado meu áudio aqui, agora tá ativado.
aqui, qualquer pergunta, eu vou responder agora. Tudo bem, aí eu vou ter certeza que você não me deixou, que você está aqui conosco. Mas a mãozinha volta Eu, aqui. eu tava vindo da igreja e dirigindo e tava só te ouvindo. Pensa numa professora desconfiada que gosta dos alunos, falar oi, falar ok, não concordo, concordo. Legal, vamos lá. Aí, a ideia é essa, gente. Vocês compraram a ideia que no ambiente eclesiástico, a teologia da cruz é uma teologia prática. Ela não pode, não deve ser uma teologia especulativa apenas. Existe essa teologia especulativa, mas ela é tão pouco relevante, ela fica só no ambiente academicista, teológico, discussão, devaneios, mas e qual a contribuição para o reino, para a igreja, né, para que a igreja esteja voltada para o mundo, com as antenas ali ligadinha. Então, seria isso mesmo, né? Então, vocês realmente estão dentro da proposta. É que essa pesquisa, ela tem uma relevância para a atualidade, para a comunidade a qual você serve, para o período pós-moderno, enfim, né, que seja aplicada. Aí tem esse exemplo aqui que é fora da nossa área, mas fica claro. Efeitos do ultrassom terapêutico na integração de enxertos de pele total em coelhos. Sistematização de controle fisiológico para prótese de membro superior. Então, fica claro aqui que a pesquisa vai gerar em torno do efeito desse ultrassom terapêutico. Ele vai ser testado, né, aí na pele de coelhos, esse enxerto total. Para quê? Para que resulte nesse controle fisiológico para prótese de membro superior, né, no ser humano. Então, tem uma aplicação prática, tem um porquê dessa pesquisa. Não é apenas uma descoberta, mas realmente usar essa descoberta para uma revolução, né, dentro aí dessa área de prótese. Então, o primeiro critério a gente fechou, tipo de pesquisa quanto a finalidades. Agora a gente abre o segundo critério, que é tipo de pesquisa quanto a objetivos. Tem a exploratória, essa tem naquela folhinha de letras também. Aquela folhinha de letras não é tão didático quanto o material da professora Araceli acerca dos tipos de pesquisa. Por isso que no meio aí eu introduzo esse material dela, que ela esmiuça mais e é bem mais didática. Mas naquele fala também sobre a exploratória, fala sobre a descritiva e fala sobre a experimental. Elas são pesquisas que estão relacionadas com o critério de objetivos. Então, vamos ver como que é a pesquisa exploratória. Então, se o autor tem como objetivo tornar mais explícito o problema, aprofundar as ideias sobre o objeto de estudo, então ele vai explorar, o próprio nome já diz, uma pesquisa exploratória. Então, eu quero deixar aquele problema mais claro, eu preciso aprofundar naquele objeto qual eu estou estudando. Proporcionar maior familiaridade com o problema, a exploratória faz isso. Envolve também o levantamento bibliográfico ou entrevistas. Então, aqui essa pesquisa do tipo exploratória, ela pode ter os dois tipos de natureza, teórica e empírica, ou só teórica ou só empírica, mas normalmente acaba entrando as duas. Lá, volto a dizer, quando eu falar do método, isso vai ficar muito claro. Pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Gente, estudo de caso é fantástico. O meu artigo científico da pós-graduação foi um estudo de caso. Ficou joia. Quando há entrevista, gente, quando há pesquisa de campo, porque estudo de caso também ele entra nesse ambiente do método indutivo, né, da parte da natureza teórica empírica, é fantástico, porque aí entra muito aquela linguagem da jurídica, enquanto contra fatos, né, que eles dizem, né, no ambiente jurídico, contra fatos não há argumento. E a pesquisa de campo, ela traz isso. Não tem como você olhar para aquela pesquisa e dizer, não, eu não concordo. Não, os dados estão ali. Os dados estão dizendo, é como se fosse um raio-x, entendeu? Uma ressonância. A realidade é aquela. O estudo de caso, ele faz isso também. Essa é a realidade. Você gostando ou não, você concordando ou não. Para você discordar daquele trabalho, você tem que trazer
uma outra pesquisa no mesmo nível, contrapondo aquele resultado. Por isso que é muito joia, não é um achismo, é uma verdade comprovada, cientificamente falando. Ainda, quanto aos objetivos, geralmente é a primeira etapa de uma pesquisa mais ampla. Tem o objetivo de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato, com vistas à elaboração de problemas mais precisos e hipóteses para estudos posteriores. Exemplo, software sobre encomenda, o estudo exploratório de segmentação e posicionamento no mercado empresarial. Esse software sob encomenda são esses programas que eles vendem, né, para empresas, controle de estoque, né, que é entrada e saída de produtos, enfim, tem cadastro de clientes ou um software para uma clínica, são programas encomendados. Aí a proposta dessa pesquisa é esse estudo exploratório de segmentação e posicionamento desse tipo, né, de programas sob encomenda no mercado empresarial. Bem joia a proposta. E hoje está super em alta, né, essas ferramentas. Então, nós fechamos a pesquisa exploratória. Então, o segundo tipo de pesquisa acerca de objetivos, a primeira é exploratória, agora vem a descritiva. O que ela faz? Ela descreve as características ou relações de uma população ou de um fenômeno, ou seja, as variáveis. Então, presta atenção nessa palavra, ela descreve. Ela só vai descrever sobre as características ou as relações de uma população ou de um fenômeno. Fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador. Então, não há nenhuma relação com as variáveis. Não há interferência nenhuma. Por mais que você observe, registre, analise, classifica, interpreta, chega a um resultado, você não interfere no processo. Por isso que é uma pesquisa descritiva. Uso de técnicas padronizadas de coleta de dados. Então, tem questionário, entrevista e observação sistemática. Desenvolve-se principalmente nas ciências humanas e sociais, abordando dados e problemas que merecem ser estudados e cujo registro não consta de documentos. Pode assumir diversas formas. Professor, então eu posso fazer um tipo de pesquisa descritiva? Pode, né? Se o seu problema pedir esse tipo de pesquisa, olha lá. Principalmente usado na área de ciências humanas e sociais. A teologia, ela está classificada dentro da área de ciências humanas, né? Então, dá para fazer. A gente já teve aluno, ele não levou o projeto adiante, né? O projeto não se concretizou na monografia. Ele, na época, ele queria falar do seminário, da denominação dele, do surgimento, e ele não tinha nada publicado como referencial teórico. Qual material que ele tinha? Ele tinha, no caso, nem tinha, ele achou algum tipo de documento para ele olhar. Aqui, né, o registro não consta de documentos, aqui nem tem, né, vai fazer a descrição. Esse aluno, ele ainda achou alguma coisa para ele estar fazendo aquela pesquisa dele. Mas aí vai muito... professor, eu quero esse tipo de pesquisa. Não, volto a dizer, o que vai definir mesmo, funilar, qual tipo de pesquisa que você vai encaixar, vai ser o problema que você... A primeira delimitação do seu tema, e aí a gente vai construindo cada parte do projeto, é a hora que chegar lá na solução... na elaboração do problema, e fica bem definido mesmo. Ainda quanto a objetivos, né, a gente falou da exploratória, falamos da descritiva, agora tem a experimental. Então, essas pesquisas são aquelas que se ocupam com o porquê dos fatos relacionados com a realidade. Então, o porquêzinho está lá atrás. Identificar fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos. Então, é usado aí nas ciências naturais, método experimental, relação causa e efeito, ciências sociais, o método observacional. Aí aqui não tem a causa e efeito, seria a compreensão, a descoberta. Principal vantagem dos experimentos, maior certeza nas inferências.
né? Ele deixa mais claro essa sua impressão. Fazer inferência é você, né, entrar ali, dar o seu parecer, trazer o relato daquele fenômeno observado. Então, ela fica mais, essa inferência, né, essa ideia, né, que você vai descrever ali, a partir do experimento, ela se torna mais assertiva. Ainda Participação especial, como sempre, no horário certo. Aproveitei e peguei água. Paulo Henrique, participação especial. Participação canina. Participação especial. Já tô para pegar um namoro da senhora para botar aqui para fazer parceria também. Deu um certo horário, começa a chegar a galera, ficam malucos. Então, enquanto a pesquisa descritiva, né, voltando aqui, procura classificar, explicar e interpretar os fenômenos que ocorrem, a pesquisa experimental pretende dizer de que modo, lembra o porquezinho? Ou por que causas o fenômeno é produzido. Uma preocupa só de descobrir sobre o fenômeno, outro, por que isso acontece? Qual é a causa? Exemplos. 1. Testar a eficácia de um novo medicamento. É um tipo de pesquisa experimental. 2. Conhecer os padrões de comportamento dos moradores da periferia de uma grande cidade em relação aos seus hábitos de lazer. Descritiva. Então, eu quero apenas conhecer qual o padrão deles. Não vai haver interferência nenhuma do pesquisador. Então, eu só vou descrever esse fenômeno social. Enquanto o outro, eu estou fazendo um teste, eu estou descobrindo o porquê, né, a causa desse novo medicamento. Ok? Ficou claro? Podemos seguir? Mãozinhas? Ok? Tudo bem? Estou aí. Prossiga. Tipos de pesquisa. Aqui. Qual seria o primeiro passo, gente, a partir dessas imagenzinhas, que seria o início da minha pesquisa e onde seria o final dela? Cadê vocês? Estou esperando. Começa aí na senhora de verde no computador, né? Isso é uma pergunta ou uma resposta? Os dois. Porque começa aí vai pesquisando, depois ele vai redigir o... Até porque lá ela tá com a lâmpadazinha. Uma ideia. A Margot está falando e está assim, com uma duvidazinha, né? Com medo. Fazer perguntas. Não, mas
Ela tá lá tendo uma ideia na frente do computador. O que eu vou Agora você já pesquisar? tem certeza. Absoluta. Muito bem. A irmã Magali, os outros concordam, discordam, acham que é no outro momento. Eu concordo que a setinha vermelha tá lá para o computador, depois vai lá para. Deixa eu abrir aqui, para realizar as pesquisas, depois da pesquisa vai para. Não estou enxergando, com uma mulherzinha loira, depois vai lá para baixo, para interpretar os resultados, depois vai para redigir o trabalho escrito. Todos concordam? Doutor Wilson diz de acordo com a Mábia. Os outros estão concordando, né? Porque não estão se pronunciando. Quem cala, consente. A ideia é essa. Lembra que não há pesquisa se não houver problema? Então, o problema ele vai ser elaborado no formato de pergunta. Por isso que está aqui, formular a pergunta. Então, quando chegar na parte do problema, eu vou estar dando a teoria bonitinho para vocês e dando esse tempo para que você elabore o seu problema na forma de pergunta. Aí, depois, você vai realizar a pesquisa, né, propriamente dita, manipulando. Aqui, no caso, está manipulando as variáveis, mas poderia ser uma pesquisa descritiva. Lembra que você só observa e você não interfere nas variáveis. Há uma interpretação dos resultados, que pode ser no ambiente exploratório, descritivo ou experimental, para que você consiga redigir o trabalho escrito. Aí, então, nós falamos dos dois primeiros critérios. Nós falamos do critério do tipo de pesquisa acerca das finalidades, critério de finalidades, falamos dos objetivos. Agora, o tipo de pesquisa quanto a fontes de dados. Estratégias de pesquisa em relação ao local da coleta de dados, fontes utilizadas para a coleta dos dados. Primeiro, observação, definição do termo. Isso daqui, gente, você vai usar muito se você tiver na sua pesquisa uma natureza empírica. Isso daqui vai te ajudar bastante. Definição do termo, coleta de dados. Coletar dados significa obter informações necessárias para a pesquisa. É realizada mediante o uso de alguma técnica ou instrumento de pesquisa. Você vai falar isso, que os dados que você vai colher vai ser através do seu instrumento de pesquisa, que aí você vai definir qual vai ser o seu instrumento de pesquisa, se você vai usar um questionário, uma entrevista, no caso de vocês, microscópio não entra. Mas aqui, porque a gente não está falando só do nosso ambiente, está falando geral. Observação direta do comportamento de pessoas, etc. Ah, professor, então pode ser uma observação direta? Sim, mas até essa observação direta, ela tem que ter um roteiro do que você vai observar e o porquê, tá? Não é você chegar num lugar, ver um monte de coisa e anotar lá e jogar no seu trabalho, não. Não é assim. Segunda observação, definição do termo instrumento, então a gente definiu o termo coleta de dados. Definição do termo instrumento de pesquisa. É um dispositivo ou processo por meio do qual mensuramos, né? A gente tem como medir ou observamos determinado fenômeno. Né? Como tem você pode usar a entrevista, no caso a entrevista, não vai entrar a observação, mas no caso, já entrou, esses trabalhos não viraram, né? Aqueles que queriam falar sobre a questão da estrutura da igreja, esse aluno até propôs observar diferentes liturgias. Foi interessante o projeto, porque a monografia ele não fez. Entra essa observação de um determinado fenômeno. Ele ia observar diferentes cultos de diferentes denominações e ele tinha o porquê de fazer isso lá. Ele tinha um problema por trás. Como que você vai medir, né? Através de dados, através de gráficos, né? Você vai ter usar a estatística para você mensurar esse resultado. Tem como quantificar e como qualificar também. Ele pode ser quantitativo e qualitativo, ou só quantitativo ou só qualitativo. Aí vai mudar o tipo do questionário ou da entrevista.
Terceira observação, definição do termo sujeito da pesquisa. É a unidade do que é pesquisado. Qual vai ser o sujeito da pesquisa? Vão ser líderes, pastores, membros, instituições, enfim. Unidade observacional, pesquisa descritiva, e unidade experimental seriam uma pesquisa experimental. Ainda, no terceiro critério de tipo de pesquisa quanto às fontes de dados, nós temos a pesquisa de campo, é aquela que recolhe os dados in natura, como percebidos pelo pesquisador. Exemplo, as plantas na medicina e na magia dos cultos afro-brasileiros. Então, vou pegar aquela planta ali, colher e vou perceber o resultado dela. Pesquisa de laboratório, ocorre uma interferência artificial na produção do fato ou fenômeno. Os dados são coletados em uma situação controlada. Exemplo, efeitos do alumínio sobre a fermentação alcoólica. Então, aqui já há uma reação química. Isso tem que ser feito onde? Dentro de laboratório. Enquanto o outro eu vou lá no meio da floresta, sei lá, e vou colher a planta. Aqui não, aqui é uma reação química. Pesquisa bibliográfica. Constitui-se numa preciosa fonte de informação com dados já organizados e analisados, com informações e ideias prontas. Exemplo, a bioengenharia no Brasil, século XX, estado da arte. Então, tem tipo de pesquisa, gente, que ela vai ser só bibliográfica. Tem um aluno até da turma do Dr. Wilson, ele fez, não é da turma dele oficial, mas fez o TCC na turma dele, o Adenício. Foi semestre passado. Não foi na sua turma, foi uma turma depois da sua, aliás, o Adenício. A proposta que ele fez, eu não lembro, é para falar alguma coisa sobre o conhecimento de Deus, a capacidade do homem conhecer a Deus, uma coisa assim, no período contemporâneo, é bem filosófico, porque a primeira formação dele é de filosofia, e a segunda está sendo teológica, muito jóia a temática dele. A dele vai ter que ser pesquisa bibliográfica, que ele vai falar de um período que já passou na história, então não tem como ele pesquisar nada empiricamente falando, não tem ninguém vivo daquela época, não tem, só se for fóssil, né? Então, tem realmente pesquisa, conforme o ambiente que você criar, ela vai ser só um tipo de pesquisa bibliográfica. Então, aqui a gente falou quanto às fontes de dados, terceiro critério. O quarto critério, tipos de pesquisa quanto aos procedimentos de coleta de dados. Pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida exclusivamente, que eu acabei de dizer, a partir de fontes já elaboradas, como livros, as publicações periódicas, fitas gravadas de áudio e vídeo, websites, etc. Então, já é algo pensado, sistematizado e organizado. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Marco teórico, revisão bibliográfica. Normalmente, mesmo vocês escolhendo uma pesquisa de campo, eu sempre aconselho essa parte de revisão bibliográfica, de fazer uma descrição sobre o fenômeno, sempre buscar, a partir da pesquisa bibliográfica, situar aquele tema. É interessante. Sempre aqueles que partem para pesquisa de campo, eu aconselho a trabalhar as duas metodologias e os dois tipos de natureza, até como referencial teórico para a sua monografia. Pesquisa pela qual se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema. Eu até dei o exemplo aí desse aluno, que ele está falando aí do período contemporâneo. Aqui, esse domínio, né, do estado da arte sobre determinado tema seria um tipo também de pesquisa bibliográfica. Exemplo, a questão do racismo no futebol brasileiro na década de 60. Tem gente viva ainda dessa época, da década de 60, sim, mas aqui ele está falando de um tema que está num espaço, num tempo, né, determinado que já foi, que é a década de 60. A proposta não é de falar de pessoas que sofreram esse preconceito racial, tipo Pelé da década de 60, né? Então, ele seria um entrevistado. Mas aqui não, é a questão do racismo no futebol na década de 60.
Então, somente pesquisa bibliográfica. Ainda quanto aos procedimentos de coleta de dados, gente, eu estou aqui falando de coisas tão técnicas que para mim está tudo tão claro, estou tão encharcada disso, que aí o professor vai caminhando como se todos os alunos estivessem caminhando com ele. Alguém ficou no caminho em algum momento? Ou estão todos comigo? Se ficou no caminho, a gente volta lá, pega na sua mão para você chegar junto com a gente. É porque tem hora que o professor empolga, a gente já está tão encharcado. Ó, benção. Todo mundo comigo. Ninguém ficou no caminho? Tudo certo. Sobrevivendo. Entre mortos e feridos, sobreviveram todos. É porque eu sei que é uma matéria muito técnica. Alguns já têm experiências, né, com trabalhos academicistas, monográficos, já passaram por um curso superior, outros ainda não. Sim, eu vou passar os slides para vocês, tá? Não preocupa, não. É porque agora, de imediato, o slide não é tão importante. Ele vai ser mais no projeto, porque essa teoria vocês têm lá na apostila que vocês buscaram com a Gessilene, aquela que a senhora buscou aqui em casa. A da irmã Magali eu trouxe aqui para casa, gente, porque ela é minha vizinha, ela mora aqui na minha rua. Aí eu já tinha ido lá dela, aí eu já peguei a outra dela e trouxe. Aí ela teve, para ela foi mais prático, tá? Ela pegou aqui com a vizinha dela. Pesquisa documental. Assemelha-se à pesquisa bibliográfica, porém utiliza-se das fontes que não receberam organização e tratamento analítico. São investigados documentos a fim de se poder descrever e comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras características. Aí eu volto naquele exemplo do meu aluno, que ele tinha como fonte de pesquisa só documentos da instituição a qual ele delimitou no tema dele como um estudo de caso. Então, normalmente, os documentos não recebem essa organização. Agora, eu tenho uma orientanda direta, ela está fazendo um estudo de caso da igreja dela, e muitas informações ela teve que lançar mão de documentos. Né? Ela bateu papo com os líderes, tudo, aí eles permitiram, né, que ela tivesse acesso a essa documentação. Então, tem muita informação que ela buscou em atas, relatórios antigos, é bem interessante. Foram as fontes ali de apoio, suporte teórico para os dados que ela estava levantando da instituição. Então, entra um tipo de pesquisa documental. Ainda quanto aos procedimentos de coleta de dados, nós temos o estudo de caso, que trata-se de um estudo em profundidade de uns poucos objetos, visando obter o máximo de informações que permitem um amplo conhecimento. Exemplo, marketing, logística e orientação para o mercado, um estudo de caso. Mais para frente, não hoje, quando eu estiver falando... eu não lembro se é quando eu estou falando do projeto, eu não lembro em que momento. Eu até compartilho aqui com vocês a minha... é na parte do projeto. Eu vou compartilhar com vocês esse meu projeto da minha especialização, a minha pesquisa propriamente dita, os resultados. Ficou muito jóia. Porque é do meu mestrado que vocês fazem um trabalho, a dissertação do meu mestrado que vocês fazem o trabalho na teologia prática, que é o que Deus me deu a graça, né, de publicar sobre a pós-modernidade, ele é puramente uma pesquisa bibliográfica. Já a da docência superior, a especialização, é uma mescla de, como tem as duas naturezas, né, tem a parte bibliográfica como referencial teórico e tem a pesquisa, que foi um estudo de caso. Então, fica bem jóia, ajuda vocês a... E no ambiente educacional, apesar de não ser teológico, mas ajuda vocês a compreenderem bastante. Aí entra também a pesquisa experimental, que o objetivo dessa pesquisa é descobrir os fatores que os produzem ou que por eles sejam produzidos. Lembra o porquezinho lá atrás da pesquisa experimental? Efeito da técnica de clareamento no conteúdo mineral do esmalte dental humano. Então, qual o efeito dessa técnica de clareamento no esmalte do dente? Por último, quinto e último critério, tipos de pesquisa quanto à forma de abordagem. Então, a gente falou sobre finalidades, objetivos, quanto a utilização... Ixi, peraí.
Agora a professora que perdeu aqui. Peraí, vamos voltar. Vou voltar lá. Espera aí, que eu dou uma forma mais rápida de voltar. Eu volto para cá, para a gente falar bonitinho da 5. Espera aí. Eu podia ter aberto o PDF aqui também. Mas não abri. Finalidades, objetivos, que até eu pegar a apostila aqui e olhar. Passamos tantos slides. Finalidades, objetivos, fontes utilizadas na coleta dos dados, procedimentos de coleta de dados e agora, por último, a forma de abordagem, que é o 3.5. De vocês. Aí nós temos a pesquisa quantitativa, a gente até falou rapidamente sobre ela. O que ela vai fazer? Ela vai traduzir em números as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas. Utilizam-se técnicas estatísticas. Nossa, professora, eu não sei mexer com isso. Gente, não é difícil. Não é minha área de atuação. Eu não tenho afinidade com números. Mas se você sabe mexer no Word, eu acho mais fácil o Word do que Excel, que é planilha eletrônica. Se você sabe mexer no Word, você vai inserindo ali os gráficos, vai inserindo os dados, e no final, quando você vê, assim, dá tudo certo, é muito legal os resultados, você fica empolgado, traz em percentual, você escolhe corzinha, é ótimo. Mas de tudo que você não der conta, você sempre acha alguém para te orientar como usar essa ferramenta, né, do Word, de maneira que você consiga quantificar o resultado da sua pesquisa. Professora, você não faz para a gente? Eu não posso fazer nada para vocês. O meu papel é de orientar. Se houver uma interferência direta, se torna até antiético da parte do professor. E quando acontece do aluno ter muita dificuldade, pede para que eu faça alguma indicação, essa professora da apostila, a professora Araceli, ela tem o valor dela, ela cobra por laudas, ela faz a revisão, ela pode fazer essa interferência, ela não constrói o trabalho para você, mas essas partes que você não consegue, que a Amábia colocou aqui, que coisa horrorosa. Então, ela pode fazer por vocês aquilo que eu, professora, não posso, que para mim representa falta de ética, ela faz. Eu não vou citar nome, teve um aluno que eu passei o contato, eu tinha falado sobre ela, ele me procurou, passei, e ela fez um excelente trabalho com esse aluno. E ela também é extremamente ética. Aquilo que, por mais que você pague ela, aquilo que ferir a ética dela também, como uma prestadora de serviço, ela também vai recuar, porque ela tem um nome a zelar. Ela é professora da Faculdade Católica, então ela sabe até onde ela pode ir com os alunos. Então, é bem jóia mesmo o trabalho. Se vocês precisarem, a gente faz essa indicação. Eu indico ela porque eu sei que ela é criteriosa, o trabalho dela é politicamente correto, extremamente metódica. Não sei se talvez ela seria até mais que eu, viu, gente? Para aqueles que sabem que a professora é metódica. A pesquisa qualitativa, ela é descritiva, as informações obtidas não podem ser quantificáveis. Os dados obtidos são analisados indutivamente. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Deixa eu dar um exemplo para ficar bem claro aqui. Se você aplicar um questionário com perguntas abertas, subjetivas, as pessoas vão trazer a resposta delas ali. Você vai descrever, você não vai interferir, vai dizer concordo, não concordo, não. Aí você vai obter essa informação de forma não quantificável, não tem como você quantificar, mas você vai analisar de forma indutiva.
Aí você vai interpretar, né, essas respostas ou esses fenômenos, né, conforme a proposta, e vai atribuir significados no processo da pesquisa qualitativa. Professor, eu posso criar um questionário onde eu tenha 5 perguntas subjetivas, onde eu vá, enquanto pesquisador, qualificar essas respostas, e 5 perguntas objetivas, onde eu vá trabalhar com gráficos, números e quantificar? Pode. Né? E você vai quantificar aquilo que será quantificável e qualificar a parte que é somente qualificada. Então, no elaborar o seu instrumento de pesquisa a partir do seu contato com o seu orientador direto, que isso tudo vai ficar muito claro, muito definido. Tá? Então, não tem porquê de você chegar lá na sua pesquisa e ficar como cego num tiroteio. Por quê? Porque eu te ajudei aqui no projeto de pesquisa a você elaborar muito bem aquilo que você queria, alinhavar, traçar tudo para você chegar lá diante do seu orientador e saber o que você quer, para onde você vai, e de maneira que ele também tenha total segurança de pegar o seu projeto e saber te orientar como você começa, como você desenvolve, e aí vai ficar fácil para vocês dois. Né? Então, esse instrumento que você vai criar aqui a partir dessa aula de TCC1, que é o projeto de pesquisa, a gente ainda não vai entrar nele. Semana que vem a gente vai abrir falando sobre métodos. Aí, conforme a gente caminhar, a gente também vai indo. Hoje eu não vou abrir sobre métodos, por quê? Estou olhando aqui, é 10:03. Nós temos aí... Quem é bom na matemática, gente? Menos que 15 minutos, 12 minutos, né? 12 minutos eu vou introduzir o que é método. Aí, semana que vem, eu vou ter que voltar a introduzir o que é método, porque é aí que eu vou desenrolar a aula. Então, vai ficar 12 minutos perdidos. Então, não dá para falar sobre método hoje. O que eu vou falar, eu vou ter que repetir. Então, para não perder esse tempo, é melhor que a gente encerre, você descanse e fique aí, né, guarde na sua cabeça o que a gente trabalhou sobre os tipos de pesquisas e os 5 critérios que vão definir o tipo da sua pesquisa, e semana que vem a gente abre sobre o que é método, ok? Pergunta. Diga. Boa noite para aqueles que já vão sair. Bom descanso, a paz do Senhor, Deus os abençoe. Diga, pastor Lindomar. Aquele negócio que era feito acho que no Word, parece, com as medidas e tal, segundo a BNT e tal, lembra? Sim, vai ser no TCC2, nas 2 últimas aulas do semestre. Tá, não, então tá bom. Aí eu vou falar sobre a NBR 14.724, 2011, que é estrutura de trabalho científico. Aí eu vou falar sobre essa estrutura. Eu estava confundindo com o que você falou que não podia ajudar. Eu pensei que talvez tinha tirado isso aí. Não, o que eu não posso ajudar é fazer para vocês. Agora, mostrar como faz, eu tenho que fazer isso. Tá bom. Eu não posso fazer, entendeu? Mas mostrar é o meu papel, mostrar o caminho. Eu não posso andar no caminho para vocês, mas eu preciso mostrar qual o caminho que você vai fazer, ok? Ok, obrigado. Então, bom descanso. Beijo para vocês, paz do Senhor, fiquem com Deus e voltamos com os meninos amanhã, né, Pastora Urbana? Mábia, sexta-feira. Até que a turma está aí distribuída.